É claro o que disse, portanto, o primeiro ponto, bem, não era bem o primeiro ponto, é o período antes da ordem do dia, quando se discutiam as moções apresentadas na mesa e, como sabem, o Presidente do Partido, quando entrou para aqui, foi claro já para os jornalistas de que ia pôr à consideração no Conselho Nacional o adiamento até 25 de novembro, data da votação final global do orçamento, para suspender este ato eleitoral que estava a decorrer, o processo eleitoral que estava a decorrer, tendo em vista, no entender dele e desta direção, um interesse maior, que era o que poderia acontecer na votação do orçamento, ou na generalidade, ou na votação final global que ocorreria em 25 de novembro. E dizia claramente a nossa proposta que nesse dia, 25 de novembro, podia-se marcar, então sim, um Conselho Nacional para marcar as eleições diretas e o Congresso. Haveria aqui uma diferença entre aprovar esta proposta ou continuar os trabalhos como estavam, de cerca de 40 a 45 dias de atraso em relação ao calendário proposto. Portanto, era este o resumo daquilo que a nossa proposta apresentada pela direção tinha. Foi reprovada pelo Conselho Nacional, portanto, o Conselho Nacional entendeu que não se justificava este adiamento. Isto quer dizer que, na prática, entendeu que não era relevante o que vai acontecer na votação do orçamento, quer na generalidade, quer na final global, se acontecer alguma coisa de anormal nessa votação, e o anormal é o orçamento não ser aprovado e com isso desencadear uma crise política, como o Sr. Presidente da República já disse, que se não for aprovado não há cá duodécimos, há eleições em 60 dias, foi aquilo que ele transmitiu em palavras simples, e portanto o Conselho Nacional entendeu que isso não era relevante para suspender o processo eleitoral do Congresso e das diretas do PSD. A votação, já acabou de dizer, foi 70-40 votos. Portanto, e agora o Conselho Nacional vai continuar com a inversão, que pediu também, uns conselheiros apresentaram outra moção para que se invertesse a ordem de trabalhos, isto é, o ponto 1, que era a análise da situação política, fica para o fim, e o ponto 2 e 3, que são a marcação das diretas e do Congresso, fique já em discussão, já está em discussão neste momento no Conselho Nacional. Agora, o Conselho Nacional ou aprova que as diretas se façam em 4 de dezembro e o Congresso em 14, 15 e 16 de janeiro, ou que se façam em 8 de janeiro e depois o Congresso em finais de janeiro. Portanto, está em discussão. Neste momento o que se acordou é que as duas propostas já não têm sentido ser uma hipótese e uma proposta, são duas propostas que são votadas em simultâneo, ou a uma ou a outra, isto é, vota-se em alternativa, ou a proposta de, neste caso, 4 de dezembro, ou a proposta de 15 de 8 de janeiro. Portanto, é isso que está em discussão. A partir daqui, portanto, é completamente diferente o Conselho Nacional, que vai continuar, porque pelo menos há uma questão. A única coisa que vai ser aprovada é a proposta A que nós tínhamos proposto, ou a hipótese B que lá está, que vai regular as futuras diretas e o futuro Congresso do PSD. A leitura que faz esta derrota, vamos chamar assim, do Rui Rio, das intenções do Rui Rio de adiar estas diretas, entendo que é porque os conselheiros não estão preocupados com a possibilidade de eleições antecipadas, ou pelo menos estão preocupados como o Dr. Rui Rio, ou simplesmente entendem que o partido precisa de ter eleições diretas? São duas maneiras de olhar para esta questão, que é os conselheiros não valorizar a possibilidade que existe neste momento, e ninguém pode dizer que não existe porque não é inventada por nós, são os partidos da oposição que costumam aprovar este orçamento que o dizem na praça pública, com argumentos, o Sr. Presidente da República que também mostrou preocupação nesta questão e o Sr. Primeiro-Ministro também hoje, na própria reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista, mostrou alguma preocupação. Portanto, é uma possibilidade real. No nosso entendimento, se são 10% de hipóteses, 1% de hipóteses ou 90% de hipóteses, nós não sabemos hoje. E, portanto, o que nós queríamos, a direção, alertar os conselheiros, é que havendo mesmo que fosse 1% dessa possibilidade acontecer,
iria apanhar o PSD completamente descalço num período de luta interna para as diretas que podia prejudicar quer o partido, a nível nacional depois nas legislativas, quer o próprio funcionamento do partido com a escolha, que em 60 dias, de se fazer todo o processo eleitoral, escolha de deputados, entregar listas, fazer isso tudo. Os conselheiros acharam, na sua maioria, que isso não era relevante ou que isso não se verificava de maneira nenhuma. Alguns conseguiram fazer essa análise, que isso não se iria verificar. Nós entendemos que eles não têm razão, porque nem que houvesse 1% de possibilidades disto acontecer, acho que o risco devia ser evitado para bem do partido e para bem do país. Não foi isso que foi entendido. A maioria tem sempre razão, as votações decorreram e, portanto, esse procedimento ficou prejudicado. Sabemos, já foi aprovada uma data, 4 de dezembro, já fica já marcado para 4 de Já, não sei se já foi votado. Sim. É uma data, é demasiado cedo, é um risco demasiado grande? Não, eu acho que 4 de dezembro era a data que, antes de decorrer estes factos supervenientes desta semana, era a data que a própria Comissão Política Nacional tinha proposto, porque a outra hipótese era apenas alternativa. E, portanto, a data de 4 de dezembro, se foi aprovada, era aquela que a direção achava que devia ser, não acontecendo estes factos supervenientes. Porque eu também vos digo aqui hoje, quando dizem que isto não tem influência nenhuma, mesmo no dia 4 de dezembro, marcadas hoje as diretas do PSD, se houver alguma crise política no orçamento que leve à dissolução da Assembleia da República, o líder que está eleito até 12 de fevereiro é o atual líder político, porque em 4 de dezembro faz-se as diretas, mas só há posse do novo líder do partido no Congresso, e o Congresso só está marcado para para o fim de semana, de 15 de janeiro. Portanto, se isso acontecer, o perigo que se corre é o mesmo, porque vai ser na mesma o líder em funções a tomar as iniciativas que são necessárias para um processo eleitoral, quando estamos a meia dúzia de dias ou uma semana da eleição de um líder nas diretas e ao mesmo tempo da sua posse em Congresso, o que é uma confusão que pode acontecer em termos de PSD. Não percebi. Já houve líderes eleitos em Conselho Nacional. Poderia haver uma exceção e o líder, depois de eleito nas diretas, se houvesse uma eleição, de repente, ser oficializada. O Conselho Nacional tem poderes para fazer tudo. Pode dar a este líder que está em funções os poderes para fazer o processo negocial legislativo, o que é uma situação estatutária perfeitamente normal, porque ele tem mandato até 12 de fevereiro, ou pode também entender que este líder não deve fazer isso e deve ser o líder que eventualmente no dia 4 venha a ser eleito, porque isto pode acontecer já em 26 de outubro. E, portanto, ainda está a falar aqui de 3 semanas onde o líder não existe. Mas o Conselho Nacional, como lhe digo, é soberano, entendeu que isto não era problema, é porque encontra ou pode encontrar situações no que num Conselho Nacional extraordinário pode resolver, isso vai depender depois do Conselho Nacional. Agora, o que nós continuamos a achar é que se houvesse, nem que fosse 1% de possibilidades disto acontecer, isto vai prejudicar fortemente o partido. Mas não respondeu à questão sobre se isto significa uma perda de força do Dr. Rio e do líder por ter tido uma derrota tão expressiva. Não, tão expressiva, não é tão expressiva porque são 40-70, portanto são 30 delegados de diferença. Agora, é uma derrota, isso não vale a pena, é derrota para a proposta dele. Agora, isso não impede nada, porque isto era uma questão que ele punha antecipadamente a questão das diretas e do Congresso, que vai ser agora aprovado. Agora, se para ele isto significa alguma coisa a mais, ou se isto influencia ou não a decisão dele, isso vai ter que ser ele que responder na alteração. Considera que esta decisão do Conselho Nacional é uma derrota para Coelhinho? Eu já lhe disse, as derrotas e as vitórias dependem do ponto de vista. Em termos formais, perdemos a Comissão Política Nacional esta votação, isso é claro. Em termos políticos ou em termos estratégicos, vamos ver o que vai acontecer daqui até à aprovação do orçamento. Se for diferente do atual líder, o atual líder dará legitimidade ao líder eleito para tomar... Como disse aqui o seu colega e bem, o único órgão que pode resolver isso nessa altura é o Conselho Nacional. Mas dará a iniciativa da formação das listas ao Presidente eleito ou como está em função da teoria do... Estatutariamente, este Presidente
é líder até dia 12. Se o Conselho Nacional, convocado para o efeito na altura, vai decidir uma coisa ou outra, vai depender dos Conselheiros Nacionais.